aqui na AMATRA, Associação dos Magistrados do Trabalho da Primeira Região, e hoje nós vamos fazer uma entrevista com o Dr. Ronaldo Calado, que é o presidente da AMATRA, em virtude de todas essas situações que nós temos vivenciados no Brasil, desde a edição da reforma da CLT, né, a famosa reforma da Lei do Trabalho, até os dias de hoje. Então nós vamos ter uma conversa aqui com o Dr. Ronaldo Calado, para que nós possamos levar a vocês a visão que a magistratura do trabalho tem em relação a todas essas questões. Boa tarde, doutor. Tudo bom? Tudo bem. Bom, o Brasil, por meio da Lei 13.467, de junho de 2017, fez uma alteração profunda no ordenamento jurídico que regula as relações do trabalho desde a instituição da CLT em 1943, né? Então a lei, amplamente conhecida como Reforma Trabalhista, alterou, cria ou revoga mais de 100 artigos e parágrafos da CLT, né? E mudou de forma substancial o funcionamento do mercado de trabalho brasileiro, né? Alterou e trouxe várias outras cédulas legais para a CLT e houve essa alteração significativa. Então a nossa entrevista aqui, como já falamos, com o Dr. Ronaldo Calado, presidente da AMATRA, Primeira Região. Bom, doutor, a reforma trabalhista ela foi alvo de críticas e gerou aí muitas divergências, né? Hoje ainda geram várias controvérsias, né? Vários juristas afirmaram que o texto representa a destruição do aparato jurídico da classe trabalhadora. Diante desse quadro aí, qual é a sua visão, qual é a visão dos magistrados do trabalho em relação a toda essa questão da reforma trabalhista? De fato, há o consenso de que a reforma trabalhista alterou significativamente a CLT, sob o argumento de que a CLT era antiga, era arcaica, ela era do regime fascista, foi criada durante a era Vargas e que, portanto, precisava ser alterada, só que foram argumentos que na prática não traduzem a realidade, já que nesses vários anos de existência da CLT houve inúmeras alterações, ela não está parada desde a sua promulgação, ela vem sofrendo alterações com o decorrer dos anos, mas nenhuma tão drástica e tão substancial quanto a da reforma trabalhista da Lei 13.467 de 2017. De fato, há um consenso de que houve uma redução do patamar jurídico trabalhista pelos vários profissionais e estudiosos do direito do trabalho. Como você falou, houve alteração em cerca de 100 artigos e já fizemos, as associações, enfim, os estudiosos já fizeram um levantamento e parece que desses tantos artigos alterados e modificados ou revogados, pouquíssimos se referem a benefícios ao trabalhador. A grande maioria foi para suprimir direitos que já existiam. Quer dizer, até antes, né, dessa reforma, né, essa lei de junho de 2017, nós tivemos a famigerada terceirização da atividade fim, né, que já começou ali, né? Começou um pouco antes, mas com a reforma trabalhista ela foi, na verdade, ratificada com a modificação da Lei 6.019, que trata do trabalho temporário e que, ao final, também acabou alterando o conceito de terceirização, junto no bojo da reforma trabalhista. Uma outra questão é a classe sindical, né?
todo avanço trabalhista garantido na Constituição Federal, ele vem sendo destruído, né, completamente pelo setor econômico, né? Então, na realidade, e aí eu gostaria da sua ponderação em relação a essa questão, como a Justiça do Trabalho, ela vai poder reagir com esses retrocessos que aconteceram, né? As entidades sindicais, elas acabaram perdendo o poder de barganha, né? Vamos botar assim, né? O poder até de luta, né? E o trabalhador acaba ficando sem a sua representatividade. Então, como é que a Justiça do Trabalho ela pode reagir a esse retrocesso, né? Essa situação aí? Como é que poderia acontecer isso aí? Em relação à questão do imposto sindical, que foi toda a sistemática da contribuição sindical obrigatória, ela foi alterada com a reforma porque deixou de ser obrigatório. E o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a constitucionalidade do artigo 545 da CLT. Havia uma grande discussão acerca da obrigatoriedade ou não, mas o Supremo já deu a última palavra. Nós, juízes do trabalho, temos que seguir a jurisprudência fixada pelo Supremo. Mas em relação à reforma trabalhista, no seu aspecto global, os juízes têm plena liberdade de decidir, de fundamentar suas decisões pelas normas que entenderem aplicáveis ao caso. Se entenderem que há necessidade de complementar a fundamentação da decisão utilizando de princípios constitucionais ou até mesmo de tratados internacionais, ele pode fazer isso, e creio eu que muitos têm agido assim ao analisar as modificações criadas pela reforma trabalhista. O julgador ele tem a lei, ele precisa obedecer a lei, mas a ele lei não está adstrito a ela. Pois né? a lei ela está abaixo da Constituição e dos tratados internacionais, né, que tem pela Constituição tem valor superior. Então ele pode, na análise do caso concreto, se socorrer desses princípios constitucionais quando entender que a legislação ela não está adequada ao preceito constitucional. Quer dizer, ela não oferece a garantia jurídica, até a relação ela não oferece a garantia jurídica no caso. Aí ele se acerca aí das convenções da Organização Internacional do Trabalho. Convenções ratificadas pelo Brasil, convenções da OIT e princípios constitucionais, normas constitucionais que se sobrepõem à legislação. Bom, então com essas medidas na reforma, os trabalhadores eles ficaram sem a proteção dos sindicatos nas homologações quando são demitidos e nas negociações com o patronal, bem como o fim da obrigatoriedade aí, como nós já dissemos, do imposto sindical, que teve a finalidade de fragilizar e, na realidade, e deixar os trabalhadores sem representatividade. E aí, como é que o senhor analisaria esse desmonte? De que forma o senhor analisaria esse desmonte em si? Essa falta de representatividade dos trabalhadores perante o desmonte das entidades? De fato, ao analisar a reforma trabalhista, né, a legislação que sobreveio em 2017, com a Lei 13.467, você verifica diversas intenções ali do legislador. Uma delas, sem dúvida nenhuma, é o enfraquecimento dos sindicatos. Com a extinção do imposto sindical, com a desnecessidade do sindicato nas homologações, o que eu lamento muito é que apenas agora que as pessoas estão tendo noção do que foi a reforma trabalhista, né? Porque ela foi aprovada tão rápido que não houve tempo de discutir
dos setores da sociedade se organizarem para discutir, para debater, os sindicatos, os partidos políticos. Hoje alguns dizem, né, que precisavam de um tempo maior para discutir, mas na hora aprovaram, né? Então, a gente vê uma intenção muito clara do legislador nesse sentido, de fragilizar o sindicato, de diminuir a proteção dos trabalhadores. E até assim, nesse caso aí, hoje, qualquer ação trabalhista, a inicial, ela tem que ter a liquidação não inicial, né? Ele tem que trazer a liquidação para a inicial. Quer dizer, em certas situações, ela acaba comprometendo a segurança jurídica do trabalhador, porque muitas vezes não se há condição de, na inicial, já se colocar ali, apontar a liquidação. Sim, sim. Inclusive há pedidos que eles não demandam liquidação, né? Por exemplo, o adicional de insalubridade, onde você questiona exatamente o grau, você não sabe qual o grau de insalubridade, o trabalho vai ser enquadrado, se mínimo, médio ou máximo. Então, como liquidar uma inicial se você não sabe ainda o direito que você vai ganhar, né? O direito que vai eventualmente ser dito pelo juiz? Eu entendo, e muitos colegas entendem, eu não posso dizer se a maioria ou minoria, mas que o trabalhador não necessita especificar o valor, mas ele pode estimar um valor. Eu entendo satisfeito o requisito criado pela reforma com mera estimativa do valor. Eu dei o exemplo do adicional de insalubridade, mas há outros. Uma determinada obrigação de fazer, por exemplo, como a própria anotação na carteira de trabalho, como estimar valor para uma obrigação dessa. Então, como estimar valor, não, como liquidar uma obrigação dessa, né? Então, eu entendo que basta a mera estimativa do valor para a inicial satisfazer o requisito que a lei agora criou com a reforma trabalhista. E qual é a sua análise em relação à reforma que limita o acesso, no caso, aí, à Justiça do Trabalho e a limitação do próprio poder da Justiça do Trabalho, né, que foi tão propalado ultimamente de que haveria a extinção da Justiça do Trabalho, né? E eu fui até interpelado por um colega no WhatsApp, e vai acabar. Eu falei, cara, olha só, o Brasil, ele governado pelos três poderes: legislativo, o executivo e o judiciário. Os poderes, eles são independentes e harmônicos. Então, um poder não pode ter a interferência direta sobre outros. Mas a gente deve ficar atento. A gente deve ficar atento a esse movimento, porque houve, né, um burburinho no início do ano acerca da suposta extinção da Justiça do Trabalho e obviamente que isso só poderia acontecer se provocado pelo próprio judiciário, aquilo que você falou, um poder não pode interferir do outro dessa forma, mas é uma questão que todos nós devemos ficar atentos, porque com as medidas que estão sendo anunciadas, inclusive de criação de uma carteira do trabalho verde e amarela, onde o trabalhador renunciaria aos direitos previstos na CLT e se fixaria ao direito comum. Esse tipo de iniciativa esvazia a Justiça do Trabalho, né? Porque é óbvio, é igual a opção do FGTS, do regime do FGTS. Em 67. Pois é, ninguém optava, era praticamente obrigatório, então não era uma opção, era uma obrigação.
E o mesmo pode acontecer agora. O trabalhador, para ser contratado, ele vai dizer, muito provavelmente, que abre mão das regras trabalhistas e vai pelo regime instituído pela Carteira Verde e Amarela, que anuncia-se como garantidora dos direitos previstos na Constituição, mas não os da CLT. E aí vai ter que ir para o Código Civil e vai ter que ir para a Justiça Comum. É o que vem sendo anunciado. A gente tem que ficar bem atento a isso. Diferente da reforma trabalhista, os sindicatos precisam lutar contra esse tipo de iniciativa, junto com as associações, procurar o apoio dos partidos políticos que defendem a classe trabalhadora, e mesmo os partidos que não encampam essas bandeiras, demonstrar para eles que isso não pode ser aprovado sob pena de eles não serem reeleitos no futuro, sim. Né? Porque vão ser alterações que vão prejudicar muito, não só os trabalhadores, mas a sociedade como um todo, né? E sobre isso, inclusive, a gente lembra dessa MP 881 que está aí em discussão, a questão da alteração das normas regulamentadoras, das NRs, a reforma trabalhista. As associações têm se manifestado, sempre que instadas a fazê-lo, a se posicionar. A Ana Matra, que é a nossa associação nacional, sempre se manifesta em torno desses temas. A Amatra 1 aqui do Rio de Janeiro, da qual eu sou presidente, também. Nós estamos atentos, o judiciário está atento, é preciso que os demais atores da sociedade se envolvam nesse processo. A sociedade civil organizada... Isso, porque eu tenho a impressão, por exemplo, que em relação à MP 881, houve um movimento reativo maior que o da reforma trabalhista. Posso estar enganado, não sei porque ela ainda não foi aprovada, mas eu sinto que esse período de discussão em que a sociedade toda se engajou, houve uma repercussão muito grande nas redes sociais acerca das modificações, que o texto que aparentemente será submetido à aprovação, ele já está bem melhor do que o anterior. Resta agora que nós continuemos alertando para os riscos dessa MP, para que ela seja modificada de forma a não prejudicar os trabalhadores. Porque é interessante, né? Cada uma dessas MPs que eles publicam, né, no bojo dela, ela vem falando de N temas, né? Ela não trata de um único tema. Não, ela é sobre a atividade econômica e dentro dela colocaram regras de natureza trabalhista. Colocaram uma série enorme, principalmente essa, né? Exatamente. A questão do trabalho aos domingos, a questão da obrigatoriedade ou não do controle de ponto, aumentando o número de trabalhadores que a empresa precisa ter para ter cartão de ponto. Sim, várias medidas, isso, exatamente. Então, é preciso que a gente fique atento para essas mudanças, que nós reajamos através dos nossos meios, pelas associações, pelos sindicatos, nas redes sociais, com comunicação aos parlamentares, comunicados, e-mails, eles recebem, né, todos os parlamentares normalmente recebem, alguns inclusive respondem, alguns até respondem, né, os e-mails que a gente manda. Preciso união. E acredito, como falei, que nesse tema da MP houve uma reação maior que a reforma trabalhista. Então o texto que já está para aprovação está bem melhor do que o texto apresentado. Tem um campo mais fértil para eles se fazer realmente o embate disso. Exatamente, para evitar que seja uma nova reforma trabalhista, assim, aprovada a toque de caixa, como foi a primeira. O governo federal, né, ele anunciou que vai rever todas as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, né? Sob a alegação de simplificar as regras, alegando que a mudança vai agilizar a criação de empregos, né? Então, vale lembrar os objetivos das normas, né? De que desde a sua concepção
o de orientar e estabelecer regras para a proteção da vida, né? Ontem mesmo eu estava comentando sobre um acidente que ocorreu, em que o trabalhador foi esmagado por uma máquina. Ele entrou na máquina e, quer dizer, ali aquele acidente, sem ir lá, sem analisar, sem nada, é flagrante de ver que houve um descumprimento total da norma regulamentadora, né? Então, como uma norma regulamentadora causa impacto, quando ela, muito pelo contrário, ela traz proteção para que aquele trabalhador exerça atividade, né? Então, nessa questão aí, qual é a sua opinião a respeito dessa proposta que o governo está aí? E eu só ressalto para o senhor né, para o público que está aí nos assistindo, que na minha ótica, o método que foi adotado, ele não é republicano, porque não houve uma ampla divulgação para a sociedade como seria alterada as normas regulamentadoras. E hoje eles criaram um site de alteração, e esse site ele é complicado até para se entrar, né? Até para quem quer dar a sua opinião está complicado para entrar. Então eu não entendi, assim, na minha visão, ele não está sendo republicano, né? Está sendo uma medida não muito republicana. Então, qual é a sua opinião a respeito dessa proposta aí apresentada? Mas em relação às normas regulamentadoras, a CLT autoriza que as alterações e modificações sejam feitas por meio de portarias. E, de todo modo, é evidente que isso não significa que nós vamos corroborar mais retrocessos e mais supressão de direitos. Já houve alteração, inclusive, de 2 NRs, eu não vou me recordar o número agora, uma que ela torna desnecessário a inspeção prévia nos estabelecimentos, e foi revogada uma outra norma também. Eu sei que foram 3 alteradas, a 1, a 12 e a 2. Foram 3. Uma revogada e 2 alteradas. Eu não me lembro exatamente agora a numeração delas. Mas uma que exigia a inspeção prévia de um estabelecimento quando ele ia começar a funcionar, o Ministério do Trabalho ia lá fiscalizar, verificar, fazer uma inspeção para saber se ele estava adequado às normas de segurança. Hoje em dia não há mais necessidade, porque essa norma foi revogada. Então, é complicado. Por outro lado, uma das outras que foi já modificada, ela dispensa a elaboração de PPRA e PCMSO para empresas de pequeno porte, as EPPs, as MEIs e as microempresas, as ME. Ou seja, como dispensar o PCMSO e o PPRA de empresas que sequer tiveram inspeção prévia? Ou seja, é um contrassenso total. Então, concluindo, é mais uma forma de retrocesso à legislação trabalhista. Bom, então, para que a gente possa encerrar a nossa entrevista, nós estamos vendo aí os efeitos da reforma sobre o nível de emprego e renda, né? Pois está constatado que quando há poder de barganha menor para os trabalhadores, tende-se a reduzir os salários. Isso aí é fato, né? E a promessa de que com a reforma seriam criados empregos, na nossa opinião, é uma falácia, né? Então, qual é a sua análise em relação a essa questão? Os próprios indicadores do governo revelam que não houve aumento do emprego, não houve aquecimento da economia após a reforma trabalhista. E o mesmo pretexto é utilizado para aprovação tanto da MP 881 quanto da alteração das NRs, né? Desburocratização das normas trabalhistas. Então, enfim, a sensação é de que a gente já viu esse filme com a reforma trabalhista e ele vai se repetindo. Infelizmente é isso. Lhe agradecemos essa oportunidade de trazer a toda a sociedade, principalmente a comunidade dos profissionais de segurança e saúde no trabalho,
essas informações que são de grande valia, que são questões, né, rotineiras do nosso dia a dia e que pairam nas nossas dúvidas, né? Claro, então, claro. todos os profissionais, eles têm muitas dúvidas, questionam muito, e essas são as questões, mais ou menos, que nos param dúvidas, né? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço vocês terem vindo aqui na Matra para a gente bater esse papo, foi muito bom, muito bom. Tá certo. A Matra está à disposição. Aí pode passar aí suas considerações finais aí, para que a gente... Aquilo que eu falei, a sociedade deve estar mais atenta, quando eu digo a sociedade, eu digo os trabalhadores mesmo, atentos às mudanças que se anunciam, procurar as associações, procurar os sindicatos, tentar se organizar para evitar que novas regras que comprometam os direitos trabalhistas, que elas sejam aprovadas. É isso. Tá certo. Bom, aos nossos amigos que estão aí nos assistindo, né? Não sei se de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Em algum horário você estará nos assistindo. Pedimos aí que se inscreva no nosso canal, dê aquele like aí, né? Aperte o sininho para você ser avisado dos nossos próximos programas e agradecemos a todos essa estada aqui entre nós e a Matra, ok? Obrigado.